Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais da educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Matemática. Eu sou a professora Ilana, sou uma professora de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Hoje meu cabelo está com um coque bem no centro da minha cabeça. Eu tô com uma blusa bem carnavalesca lilás, um colete, eu tô em pé. Na minha frente tem uma bancada, um tablet, tem umas anotações aqui para mim não esquecer de falar. E do meu lado aqui está o professor Vanderlei. Sejam todos muito bem-vindos, cordial bom dia, professoras e professores, sejam muito bem-vindos ao ATPC de Matemática e suas tecnologias. Eu sou o professor Vanderlei Sanchizode, sou professor de Matemática da rede e formador EFAP. Sou um homem branco, 1,77 m, uso óculos, tenho cabelo e bigode já um pouco grisalho, estou usando uma camisa social na cor branca, com listras rosas na vertical. Estou usando uma calça jeans e um par de tênis preto. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais essa importante ATPC aí de matemática. Exatamente. Então a gente vai voltar a falar aí do programa Multiplica, né? Pedir para colocar aí na tela. Está chegando aí o programa Multiplica São Paulo, #professores, que fará o trabalho de formação, chegar mais perto da rede, inserindo docentes como protagonista neste processo. O programa surgiu da necessidade premente de olhar as práticas pedagógicas a partir da valorização dos saberes e atuação dos docentes em sala de aula, o que exige ações específicas pautadas em constantes tomadas de decisão sobre metodologias, procedimentos, técnicas e estratégias. Sim. O programa se estrutura em ações formativas de atualização, no qual o processo de aprendizagem ocorre junto aos pares, que atuam no mesmo componente e ou área de conhecimento e ou etapa de ensino. Para saber mais, aí acompanhe o site da EFAP. E não esqueçam aí, acompanham sempre o site da EFAP. Nós estamos com 2 cursos em aberto, né? O nivelamento e a formação básica do currículo. Educação especial para todo o quadro da rede, quadro QSM, QSE, todos da rede tem aí da educação especial, também está lá no site da EFAP. Não deixem de acompanhar o site da EFAP e as redes sociais. Tá aí, é isso, né? Muito bem. Então, o nosso ATPC hoje a gente vai falar sobre... Pedir para ele pôr na tela, por favor. Ele vai falar sobre grandezas inversamente proporcionais e função modular. Nós estamos falando de 2 coisas distintas. Os ATPCs de matemática vão ser divididos agora em 2 segmentos, né? Anos finais e ensino médio. Então, nós vamos estar instrumentalizando, trazendo metodologias, estratégias de como utilizar o material digital. Então, metade da ATPC vai ser totalmente voltada ao material digital do ensino médio e metade da ATPC vai ser voltada a todo o material dos anos finais. Então, se no título está escrito grandezas inversamente proporcionais, este é dos anos finais e a função modular é um
uma aula do material digital do ensino médio. Então, são 2 tópicos, não são as 2 coisas juntos. Grandezas inversamente proporcionais, anos finais, e função modular aí, ensino médio. Então, tá aí o percurso da pauta, nós vamos fazer o objetivo, a estrutura do material, e praticar. E o objetivo da pauta, então, tá aí, a gente vai pegar, apresentar a aula 25 do 8º ano, grandezas inversamente proporcionais, e apresentar a aula 19 e 20 da primeira série, função modular. Então, nós vamos sugerir aí instrumentos e estratégias de como facilitar esse uso do PPT, do material digital, que é um material novo, né? Que é um material novo e que já está à disposição, né? Exatamente. Só para quem não estava na TPC passada e quem... Só para relembrar sempre, sim, é importante. A identidade visual do material, então ele está dividido aí em capa, conteúdo e objetivo. Tem sempre um para começar, com uma pergunta disparadora aí para os estudantes. Sim. O foco no conteúdo, que vai vir mesmo o conteúdo. Um na prática, vai ter o aplicando, o que aprendemos hoje e sempre teremos aí a referência. É isso, né? É isso. Muito bem. Vamos lá. Então, essa aí é a capinha do Inversamente. Então, a gente tem aí as etapas de ensino, o componente, o tema da aula e a sequência da aula aí, que é a do 2º bimestre, aula 25, que nós estaríamos aí nas próximas semanas. Isso. Agora, eu vou pedir para voltar para mim e eu vou passar até o PPT do ensino médio, porque nós vamos começar com função modular e depois a gente vai para o grandezas. Então, está aqui a função modular. Muito bem. A etapa do ensino médio, componente matemática, essa identidade visual aí, né? A sequência, aula de número 19, uma aula que está no 2º bimestre. O tema da aula, função modular. Muito bem. E nós temos aí a próxima aula, que seria a aula de número 20, que seria a tecnologia digital, né? Que é a plotagem de gráficos de funções definidas por mais de uma sentença, que é uma aula da primeira série, que também consta aí no material. Muito bem. Então, nós sugerimos aí, utilizando as aulas, para você incentivar os alunos a participarem das discussões em dupla. Irão acontecer muitos momentos aí com discussões em duplas, em conjuntos, entre pares, através de um determinado conceito, através de uma pergunta disparadora que vai motivar os estudantes a resolver determinados problemas, que podem ser problemas de aplicação, ou simplesmente resolver determinadas funções. Então, incentivar os alunos a formularem melhor os seus pensamentos. Então, é sempre importante retomar alguns pensamentos e orientar os estudantes a formular melhor aí os seus pensamentos. Lembrando, não querendo te cortar, mas lembrando, isso é uma técnica que Sim. consta no material. Virem e conversem. Virem e conversem, exatamente. Virem e conversem, aí vocês, essa discussão em dupla, que é o virem e converse, segue esses tópicos aí, 1 e 2. Exatamente. Incluam nas aulas breves discussões feitas em pares. Então, aí são as perguntas disparadoras, né, que são muito importantes, né, principalmente no estudo de funções, que existem inúmeras funções aí que podem gerar perguntas interessantes relativas aos seus conceitos, a elementos básicos, por exemplo, na representação gráfica. E aí nós temos, planeje uma atividade para ser feita por toda a turma depois da técnica, né, para justamente verificar o que foi absorvido, se há alguma dúvida ainda com relação ao conceito e a elementos que foram discutidos nessa aula, tal como análise, né, que é muito importante, que existe muito em matemática, que é a análise, né, o professor pode levar o estudante a analisar determinada situação e fazer comparação com algo que ele já aprendeu. A discussão, né, entre pares e entre as duplas, né, a anotação, a escrita, né, que é muito importante, e a redação, né, o escrever. Eu vou pedir para que vocês espelhem aí para mim o GeoGebra. Isso nós vamos começar, antes do conceito da função modular, nós sugerimos que os professores façam uma retomada dos conceitos de uma função do primeiro grau simples, sem trabalhar o conceito de
função modular. Então, o que nós temos aí na tela, e eu vou colocar no GeoGebra para facilitar, é a função linear f de x igual a 5x mais 10. Então, a princípio, nós vamos lá na calculadora do GeoGebra, que é um aplicativo livre que o estudante e o professor podem utilizar, né, de uma resposta rápida, né? É interessante isso, né, Ilana? Que tem uma resposta rápida, que você coloca a função, ele já apresenta a representação gráfica. Muito interessante. E você pode explorar com perguntas disparadoras o seguinte, você tem lá a função f de x, certo? f de x igual a 5x mais 10. Esse conteúdo ele já foi, né, desenvolvido. Então, o professor ele pode, por exemplo, perguntar ao aluno, fazendo uma pergunta disparadora, que tipo de função que é essa? Se é uma função crescente ou se é uma função decrescente, né? E aí dá um tempo para os estudantes virarem e conversarem, né? Dá uns 2 minutos, enfim, só para retomar. E perguntar também outras questões, por exemplo, quais são ou qual é a raiz dessa função, né? Ou seja, onde essa reta vai interceptar o eixo das abscissas, né? E onde essa reta irá interceptar os eixos das ordenadas. Então, é muito importante. E a técnica virem e conversem. Então, eles vão falar entre si e vão apresentar as soluções. É interessante que, a partir do momento que você tenha o retorno dos estudantes, você já pode trabalhar com o conceito de módulo, ou seja, o valor absoluto de um número. E aí você apresenta uma outra função, né? Que é a função módulo. Então eu vou colocar na mesma tela uma outra função, que é justamente essa função no módulo, ok? Muito bem, deixa eu acertar aqui o conceito, certinho, a função, que é... Lembrando que essas funções todas foram tiradas do material digital, né, professor? Sim, todas sim, elas estão referenciadas. Muito, elas estão referenciadas, sim, muito bem. Elas estão no material. Mas isso não impede também, né, que o professor faça escolha outras, né? Ele pode usar a sua criatividade. Então é 5x mais 10, está aqui. E eu tenho outro aqui que agora eu vou nomeá-la como g de x, certo? E vou trabalhar o seu módulo. Então eu vou lá na função, onde eu tenho a calculadora. Olhe lá, tem lá entre módulo, eu coloco a função agora em módulo. 5x mais 10, ok? E eu vou, né? E ela já aparece ali, né, no gráfico. Deixa eu fazer um texto aqui. Colocar uma imagem, né? Cancelar, vamos lá, eu tenho aqui, isso, o módulo de 5x mais 10, deixa eu fazer, isso, agora eu tenho aí as duas com a mesma cor. Percebam, o estudante ele pode ser levado a pensar nas questões da mudança, né, do espelhamento que aconteceu na função modular, que é a função g de x, em relação à função f de x. É muito interessante isso, porque os valores negativos em módulo assumem valores absolutos, então eles se transformam em valores positivos. A outra função, eu coloquei essa comparação para que os estudantes possam comparar aquilo que aconteceu com a imagem da função, certo? É muito interessante isso. Então, eles fazerem essa comparação, né? O aplicativo, ele nos mostra isso. Na próxima função, eu escolhi uma função diferente, que seria
a função menos 2x mais 10. Então, eu vou alterar aqui, né? Eu vou apagar e vou colocar uma função que é essa daqui, f de x igual a menos 2x mais 10. Uma pergunta disparadora também para o virem e conversem é: qual é a raiz dessa função e qual o ponto de intersecção dessa reta no eixo y, né? Uma retomada. Como que eu caracterizo aí uma função dessa natureza, né? Ela é uma função decrescente, mas qual elemento que caracteriza uma função decrescente como essa, né? Então é muito interessante essa análise desses elementos. E aí eu peço para que eles mostrem e coloquem aí uma função, a mesma função, só que em módulo, né? Que seria a função, eu vou chamar de função g de x, né? G de x igual ao módulo, vou lá abaixo da letra E, eu tenho aqui menos 2x mais 10. E vou observar o que acontece, né? Muito bem. Eu vou observar o que acontece. Aqui, muito bem. Vamos dar uma observada aqui. Texto, a imagem. Cancelou. Vamos lá. Aqui ainda aparece a função decrescente. A função g de x é essa. Eu vou dar um Enter. E eu tenho menos 2x. Aqui está 10x, perdão. Eu só vou retirar aqui e ele vai mostrar isso. Perfeito. Percebam que está a função g de x, que é a função modular, levou a parte que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante, né? Justamente na sua raiz, né? O eixo de simetria continua sendo o eixo x e essa parte negativa da função linear, né, decrescente, foi para o primeiro quadrante. Então a função linear aí na cor cinza, né? A gente pode mudar as cores aqui, né? Tem essa liberdade. Aqui a função decrescente, a função linear, menos 2x mais 10. E a g de x é essa cinza já em módulo. Eu vou pedir uma licença, tem gente falando que o áudio não está bom. Se alguém da produção conseguir verificar isso, por favor, o áudio não está bom. Tem professores aqui reclamando. Pode continuar. Obrigado, Ilana. Novamente, o virem e conversem com esses questionamentos, até o aluno ele se adaptar, né, com esse aplicativo. É um aplicativo bem simples, né, e que pode ser usado em sala de aula. Aí, voltando, eu vou fazer a comparação das duas, é importante. Aí, a próxima seria já uma função do segundo grau, né? A proposta dessa função do segundo grau é que você identifique os elementos dessa função, que é uma função que tem concavidade para cima, né? F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Por que ela tem a concavidade para cima, né? Você pode fazer essa pergunta no virem e conversem, né? Por que a concavidade é voltada para cima, né? Os estudantes já têm um conhecimento disso, né? Eles estão no primeiro ano do ensino médio e é muito importante retomar isso, né? E retomar os elementos, né? Como quais são as raízes, né? Os pontos de intersecção tanto no eixo x, né? Que são as raízes, quanto no eixo y. Muito bem. Eu vou fazer a projeção dessa função no GeoGebra, tá? Ok? Muito bem. Vamos lá. Pegar a função f de x, ok? Igual, vamos pegar lá x ao quadrado, né? Vamos lá, x elevado ao quadrado
menos 6x mais 5, ok? Muito bem. Nós temos aí as raízes, percebam lá que ela está já indicando o vértice. É interessante que também nesse Virem e Conversem, você pergunte para os estudantes e promova uma discussão com relação a esses elementos que são característicos da função quadrática, né? Ponto de intersecção no eixo das ordenadas, as raízes no eixo x e o ponto de mínimo ou ponto de máximo, né? Nesse caso, seriam as coordenadas do vértice. E fica muito claro, e o resultado ele sai rapidamente, né? Observando aí, nós temos que o x do vértice é 3 e o y do vértice é menos 4. Isso que é muito interessante, né? O estudante ele obtém esse resultado de imediato. E apresente uma próxima equação já com o conceito de módulo. Vamos chamar ela de g de x, tá? Né? G de x, vou pegar lá o módulo, ok? E vou realizar aí, vou escrever a minha função, tá? Menos 6x mais 5. Tem um professor aqui, enquanto você digita, falando que na calculadora do Windows é possível fazer esses gráficos. Eu nunca utilizei a calculadora do Windows. Nem eu. É uma boa dica, talvez Muito obrigado. Hoje, logo após o ATPC, eu vou pegar minha calculadora do Windows e vou fazer a verificação. Muito obrigada, muito professor, obrigado. pela contribuição. Muito obrigado mesmo, porque eu não conhecia. Aqui, ó, nós temos a projeção, né, das imagens que são negativas, justamente para o primeiro quadrante, né, mostrando aí a função modular, né, que seria essa comparação. É interessante, eu coloquei em duas imagens distintas, mas você pode colocar numa mesma imagem as duas funções, né, colocando cor nas duas e identificando, né, por exemplo, eu quero deixar só a função normal, eu clico e tiro a modular. Se eu quero só a função modular, eu tenho aí a apresentação dela, né? O módulo desta função. Extremamente interessante. Eu peguei agora uma ao contrário, que é com um coeficiente negativo, que é justamente para mostrar que nós podemos utilizar esse aplicativo para qualquer uma das funções. Menos x ao quadrado, né? Mais 4x mais 5, ok? E embaixo, eu vou apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Isso, agora nós temos essa função representada aí graficamente, né? Eu só vou puxar um pouco ela para baixo, né? Mostrando as raízes, né? O ponto de intersecção no eixo y, as coordenadas do vértice. É importante destacar também que o A é negativo, né? Então, uma pergunta disparadora, que para retomar os conceitos, no Virem e Conversem, é por que essa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. E pedir para os estudantes indicarem todos os seus elementos. Então, vamos lá. Agora vamos colocá-la em módulo, ok? Para ver o que acontece. Muito bem. Vamos lá. Menos x ao quadrado, né? Mais 4x mais 5, ok? Opa! Mais 4x mais 5. E vamos colocar aqui para fora. Dar um Enter. Olha só o que aconteceu, né? A parte que era, primeiro voltando aqui, né? Só a normal. Deixa eu puxar um pouco aqui para que eles possam ver. Muito bem. E agora eu vou apagar aqui, só vou deixar modular. Ou seja, a função é essa, né? Rapidamente. Então é isso. Vamos
Aí mostrando as duas, nós podemos fazer a colocação nas duas, né? Vou deixar Olha aqui. que rápido, diretor, muito obrigada. É Já rápido. aparece, Aparece rapidinho, né? E aí a comparação entre as duas... As uma- duas no único gráfico, né? Interessante isso, né, Ilana? Muito interessante mesmo. E agora nós vamos Para os anos finais. para as grandezas, Grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Eu vou pedir para voltar para mim enquanto eu coloco, por favor. Aí eu vou colocar e vocês espelham, tá bom? Então agora nós vamos para os anos finais, grandezas inversamente. Isso. Então esse aqui pode colocar já, se vocês puderem. Então esse aqui é o material, é a capinha, né? Então tem o tema, a sequência, o componente, a etapa de ensino. Trocar. Pode trocar. Tem sempre o para começar, aí, sabe essa? Então, para começar, sempre tem aí uma pergunta disparadora. Então, André gosta de skate. Deixa eu só tentar, a gente está mudando de lugar aqui, gente. Espera aí, que eu só vou colocar aqui no... Você faz a leitura para mim enquanto eu coloco, claro, por favor? Claro, Ilana, claro. Então, Vamos para lá. começar... Então, para começar, ele começa assim, né? Ó, sabe essa? André gosta de andar de skate. Ele quer se deslocar do ponto A até o ponto B. Observe a imagem que ilustra esta situação. Nessa situação, há duas grandezas envolvidas, a velocidade e o tempo. É correto dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais? É E isso- depois, justifique. É né? isso. Então, sempre vai ter um pergunte-me, eu vou fazer a leitura. Então, é uma técnica daquele livro, né, que a gente já está Sobre acostumado 9, né? e, enfim, a gente já conhece para quem está na secretaria, quem está na rede estadual. Quem não está, vai acabar se familiarizando com o material. Então, essa técnica do pergunte, que sempre vai estar no para começar, as perguntas podem fazer os estudantes pensarem profundamente sobre algo, mobilizando aí o conhecimento antigo na tentativa de respondê-la. Então, a gente já tenta ter um conhecimento prévio antes, aí tem o para começar, e aí ele vai adquirir mais conhecimentos para poder... Sim. Né? É isso aí. Então, vamos lá, então, para começar... Então, é instigar os estudantes com uma pergunta disparadora e a contextualização. Então, é sobre isso que eu estou falando. Ele já tem um conhecimento prévio e ele vai aumentar esse conhecimento no decorrer da aula. Essa é a técnica, respondam, todo mundo escreve, ou o todo mundo escreve às vezes nem funciona tanto para matemática, talvez para a língua portuguesa funcione mais, mas o responde, o escreve, talvez resolver mesmo o problema. E o todo mundo escreve é tratar-se de criar um hábito dos estudantes aí produzirem uma escrita. Essa é a técnica pela técnica. Mas talvez na matemática, esse todo mundo escreve ou escrevam no seu caderno, é a tal resolução. Essa resolução, talvez, Sim. que a gente gostaria que os estudantes fizessem. Então, a gente solta uma pergunta disparadora com conhecimentos prévios e eles vão lá e respondam. Tentam responder pelo que eles já têm aí, conhecimento prévio. Daí tem o aplicando, então eu peguei aí um aplicando para pegar outra técnica. Então, aplicando junte-se com o seu colega e então criem aí um problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais e após a produção aí troque os exercícios um com o outro, um faz do outro, acho que é importante. Essa aí é a técnica e eu deixei aí duas técnicas, deixei a técnica Mostre-me para vocês, então previna comportamentos não produtivos. Então, quando a gente for falar de mostre-me ou virem e conversem, a gente tenta deixar o mais produtivo, o mais conceitual possível. E acompanhe os estudantes e deixa perceber que você está observando. Então, mostre-me, os estudantes têm que perceber, sim, que o professor está interessado, que o professor está preocupado se ele está ou não aprendendo, se está sendo dirigido. Eu vou fazer a leitura, então, do Mostre-me. É uma ação do professor para fazer observações eficazes e eficientes sobre o trabalho dos estudantes, o quanto eles são importantes. Então, o Mostre-me é você apresentar para os estudantes o quanto eles são importantes ali no processo de aprendizagem. O processo é deles e eles estão ali aprendendo. Então, o Mostre-me é muito importante. Eu vou espelhar o Excel, vou fazer uma aula de grandezas inversamente proporcionais no Excel, porque o Excel é um instrumento rico, ele é desplugado, todo mundo tem, basta você ter um
uma matrícula, né, um e-mail institucional, você tem o Excel. Então, eu vou apresentar ele, mas antes disso eu vou fazer dois ou três que estavam no material e daí eu vou fazer o espelhamento. O Excel é uma ferramenta muito prática no aprendizado. Eu usei muito com os estudantes do 7º e do 8º, essa é uma aula do 8º, e era a hora que eles mais amavam, era estar no Excel respondendo, nem se for grandezas inversamente proporcionais, que para nós pode ser uma conta, não vou dizer isso, mas bem aspas aí, pode ser uma conta simples, que a gente vai fazer tipo uma regra de 3, mas apresentando isso, que o Excel consegue, vislumbra outros conhecimentos aí do estudante. Então, eu gostaria de apresentar, porque essa aula eu já pratiquei, levando grandezas inversamente no Excel. Então, vamos lá. Tem o foco no conteúdo. O foco no conteúdo... Vou fazer a leitura aqui. Então, 2 grandezas são inversamente proporcionais, como variam sempre aí na razão inversa, né? Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção aí. Esse conceito, foco no conteúdo, sempre dialogar com o estudante, não apenas só colocar e fazê-lo copiar, e dialogar e saber se ele está aprendendo. Esse processo precisa ser dialogado, precisa, senão vai ficar só um tira-foto ou um copia e cola, né? E não é esse o intuito. E aí, esse exercício consta no material, eu vou fazer aqui para vocês, vou pedir para vocês, se vocês conseguirem aí colocar no chat, é um exercício bem simples, né, Wanderley, vamos dizer assim, um exercício bem básico de grandezas. Bem didático. Bem didático de grandezas. Então, uma caixa d'água aí com um furo no fundo está perdendo 1,7 litros de água a cada 3 horas. A quantidade de água em litros desperdiçada por essa caixa d'água em 24 horas, né, em um dia, é quanto? Eu vou deixar aí um minutinho e meio. Começaram a responder, eu já volto aqui para o chat, a gente já apresenta... usando também uma técnica, né? Sim, sim. A gente está aqui na TPC também usando a técnica do Nesse atual. caso aqui é o Mostre-me, né? É o Mostre-me, é o Indique. É o Mostre-me. O quanto a gente... Então, o Mostre-me é a ação do professor para fazer observações eficazes sobre o trabalho de vocês, professor. Então, nós estamos preocupados também se vocês estão aí, se vocês estão nos acompanhando. Então, mostre-me, você está nos acompanhando, você não está. Então, é essa delicadeza que a gente quer aí ter com vocês. Eu vou pedir para colocar aí 1 minuto, mas voltaremos antes, pode ter certeza. Coloca na tela. Tem alguém? Deixa eu ver. Já estão colocando aí a resposta? O professor Ale diz, no final trocar as grandezas por x e y, depois ele percebe que isolando y vai ficar y igual a k sobre x. É interessante. É interessante essa... Legal. Eu vou colocar aqui. Então... No final, trocar as grandezas. Um professor... Sim, estão colocando sim. Por que será, né? A quantidade de água em litros desperdiçada da caixa por 24 horas é sim. A Patrícia colocou aqui 13,6 litros. Vamos lá, então, ó. Nós vamos multiplicar, né? Então, é uma conta didática que consta no material. Então, é 1,7 vezes 8. É o 13,6 aí em 24 horas. Muito bem. Obrigada aí pelas considerações de vocês. Isso. Obrigada. A técnica é o Mostre-me, então é o quanto a gente está preocupado, se vocês estão entendendo, ou quanto a gente está preocupado que vocês estão junto com nós. Então, esse Mostre-me, e na sala de aula e com o estudante, esse Mostre-me é o quanto eles são importantes, o quanto os estudantes são importantes. E lembrando que o aprendizado todo é deles, né? Sim. Eles são os... E é uma forma de perceber se eles compreenderam o conceito ou se há necessidade de um reforço, né? De uma retomada, utilizando outros exercícios, né, Ilana? Exatamente. É sempre importante, né? O exercício, ele auxilia bastante nesse sentido, né? Exatamente. Tem mais um aí, ó. A tabela abaixo mostra a sequência de valores que podem ser proporcionais ou não proporcionais, respectivamente. Então, a gente vai ter aí, se é
proporcional ou não, se é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional. Pode colocar, como está respectivamente, pode colocar na ordem, se a primeira é ou não proporcional, se a segunda é diretamente ou inversamente proporcionais, podem colocando aí no chat que a gente vai lendo. Eu vou fazer a leitura das tabelas enquanto enquanto vocês colocam aí a primeira, a segunda e a terceira, respectivamente. Então, a gente tem 2 com 18, 4 com 24, 6 com 30, 8 com 24 e 10 com 18. Será que isso tem alguma relação, né? Será, No número 2, o A com B, a gente tem 1 com 5, 2 com 10, 3 com 15, 4 com 20 e 5 com 25, né? Será que tem alguma relação? E a última aí, a gente tem 2, 124, 4, 62... Desculpe, o P e o Q, tá? 2, 124, o 4, 62, o 6 e uma fração, aí 124 quintos. Ou... Exatamente, o último, né? 8, 31. É que eu leio a última, 10, 124 quintos. E 124 quintos, 10, Isso. 124 quintos. Será que Isso. eles sabem aí? Eu acho que todo mundo... A 2 é proporcional, boa. A última é inversamente proporcional, é isso Muito aí. bem, Então, vou então. colocar aqui para vocês. Ótima técnica. Dá para fazer o virem e conversem nessa técnica. E aí, virem e conversem. Então, a primeira não há proporcionalidade, a segunda é diretamente proporcional e a última aí é inversamente proporcional. Dá também para vocês utilizarem essas referências, não consta no material. Essas referências foi elaborado exatamente para apresentar para vocês no ATPC. Então, eu selecionei 2 exercicinhos de grandezas. Esses 2 vão conter grandezas diretamente e inversamente simultaneamente. Por isso que foi selecionado esses 2 exercícios. Então, não sei se vai dar tempo para fazer, mas vai dar tempo de vocês tirarem o print, enfim, né, da gente conversar. Se tiver dúvida sobre o anterior, também pode me mandar e-mail, pode me chamar aqui no chat do Centro de Mídias também, a gente resolve isso. Uma empresa de bombom tinha 16 funcionários que produziam 1.500 bombons por dia, trabalhando 5 horas diárias. Sabendo que a demanda diária da empresa aumentou para 6.300 bombons e a quantidade de funcionários para 42, quantas horas devo trabalhar por dia? Então, a gente tem aí 2 questionamentos. Funcionário e hora e bombom e hora. Sim. Eu já deixei aqui pronto, por conta de tempo e tal. Então, a gente tem 16 funcionários, 1.500 bombons em 5 horas. 42 funcionários, 6.300 bombons em X horas. Funcionário e horas, grandezas inversamente proporcionais. Bombons e horas, grandezas diretamente proporcionais. E tá aí. Então, a gente tem que fazer, né, como que a gente vai ter que fazer esse ajuste na hora, se a gente for montar aí, entre aspas, a regra de 3. Sim. Muitos professores têm várias técnicas na utilização, flecha na horizontal para baixo ou para cima, indicação de esquerda e direita. Vários professores têm muitas indicações de como resolver cada um tem a sua referência. Eu usei essa, então eu usei conforme a gente, secretaria, já estava usando, então peguei aí uma referência da aula da professora Inês e da professora Roberta, que era do Centro de Mídias, na pandemia, que elas apresentaram, peguei essa mesma referência, então tá aí, 16,42, então vai ficar 42,16. E aí, eu fazendo a conta, vai dar 8 horas. Como que a gente vai utilizar o Excel? Nós vamos utilizar na fórmula. Então, aqui, deixa eu só ver se está aqui. Eu vou dar um igual, o B18. Quem é o B18? O B18 é a multiplicação do 16 com 6.300. Esse é o B18. E aí... Espera aí que eu mexi. Vou voltar aqui. E aí eu vou pegar o B18. Ixi, peraí. Eu mexi na fórmula, deixa eu pegar da... Eu mexi, mas dá certo. Deixa eu só voltar aqui. Sim, nós fizemos ontem, né? Uhum. Eu compartilho esse Excel. Ai, que raiva, o tempo acabando. Sim. 40 segundos. 40 segundos. Ai, caramba, eu vou fazer ao vivo. Então, ó, igual, eu vou pegar... A célula B.
sem mouse, né? Vou pegar a célula B18. Então, como que a gente resolve, né, a regra de 3? Vou multiplicar B18 vezes o 5, que é a C17, vezes C17, tá aqui. Coloca em cima. E aí, só que não esqueçam de colocar entre parênteses, porque eu vou ter que dividir tudo isso, tá? Dividir tudo isso por 63 mil. Dividido por esse daqui, ó. E 8 aí horas. aparece 8 horas. Quando os estudantes descobrem que multiplicando assim por célula sai o resultado, eles ficam encantados, eles gostam muito. De 7º e 8º ano, estou falando dessa faixa etária e da experiência que eu tive. Ficamos por aqui. Sim. Desculpem a correria. Se quiserem, perguntarem, tiverem dúvida, podem mandar. Não temos problema, não temos restrições. E-mail meu é meu sobrenome, ilana.meu-sobrenome, ilana.braverman@educacau. E o do vanderlei.od@educacau. Odd com 2 Ds. Podem 2 Ds. nos contactar. Isso. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia e até a próxima TPC. Excelente sexta-feira, ótima semana de trabalho a todos e um excelente fim de semana. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.